Olá, eu sou Marcelo Pavan, sou o criador do método Deep DNA Identidade e Propósito, e hoje eu quero convidar você a entender o que são as emoções, né? Emoções é aquele sentimento que determina um comportamento, seja ele consciente ou inconsciente. Normalmente, ele é inconsciente. Por que as emoções elas existem? Justamente por isso, para fazer com que a gente tenha uma ação, um comportamento. Então, se eu amo alguém, eu abraço. Se eu não gosto de alguém, eu fico longe. Então, entende que as emoções, elas determinam o nosso comportamento. A questão é, você está tendo um comportamento correto? Esse comportamento está levando você aos resultados que você quer? Essa é a grande pergunta. Então, as emoções, elas são inatas do ser humano. Uma pessoa virou para mim uma vez e falou assim: Marcelo, eu quero que você faça um trabalho para não sentir mais raiva. Não existe isso. A Bíblia está escrito a ira de Deus. Então você vai entender a diferença entre ira e raiva. Tá? É a mesma emoção, só que essa emoção tem uma interpretação diferente. Então, o nosso racional ele nos ajuda não a subjugar as emoções, mas reinterpretá-las de forma com que você tenha resultados diferentes ou resultados melhores. Essas emoções, elas são desenhadas na nossa mente na infância, no período pré e perinatal. Qual que é o grande problema desse contexto, desse período? Nós não temos consciência, então eu não consigo filtrar o que está acontecendo para falar assim, não é bem assim. Não, nesse momento eu não vou reagir dessa forma porque está acontecendo um fato diferente, né? A criança não tem isso. Então aquela emoção grava aquela situação e aquela situação vai gerar uma interpretação que a gente chama de pensamento, né? Existe uma conexão neural que vai gerar um roteiro de comportamento na vida. Como assim? Todas as vezes que acontecer algo similar, você vai ter a reação, né, ou a vontade de ter a reação daquela sua da infância. Então, por exemplo, quando você vê alguém xingando você, e se você teve a intenção, mesmo que você não tenha feito, mas você teve a intenção de reagir, e agora você percebe que você é mais grande, né? Maior, mais grande não existe, né? Que você é maior, você vai reagir. Por quê? Porque foi assim que ficou desenhado na sua mente. Entenda que o inconsciente domina 95% e o seu consciente 5%. Eu não vou ficar repetindo isso porque um monte de gente fala isso na internet e isso é uma verdade. Tá? Quantas vezes você não está dirigindo, conversando, pensando em outra coisa, de repente você chega no destino, você nem se recorda do trajeto que você fez, dos detalhes do trajeto. Por quê? Porque mesmo você não sabendo, o seu inconsciente dominou a maior parte do tempo e como ele já conhecia aquele trajeto, ele simplesmente seguiu no automático. A sua vida é a mesma coisa. As decisões que você toma são iguais, entende? Elas seguem muito no automático. Bom, agora que você é maior e você percebe que as suas atitudes não são tão favoráveis assim, você tem que falar assim, bom, o que é que eu faço com isso então para melhorar a minha vida, já que eu vim fazendo isso repetidas vezes, isso virou um aprendizado reforçado na minha vida. É preciso desconstruir toda essa interpretação dessas emoções, seja raiva, amor, seja qual for a emoção, para algo mais real, para algo mais ligado à sua identidade, ao seu propósito. Porque as emoções ou elas controlam você, tá? As emoções ou elas controlam você ou você controla ela, né? As suas emoções definem as suas atitudes, os seus resultados e os seus comportamentos. Então, mais um detalhe que eu quero dizer para você aqui. Essa história com E, sabe a diferença de história com E e história com H? A história com H ela é verídica, existe comprovação. A história com E ela é uma coisa criada. Então, essa história de que não interessa o que aconteceu com você no passado, não interessa. O que importa é o que você entende e você faz da sua vida daqui para frente.
Isso não é uma verdade. Por quê? Aquilo que você viveu no passado criou uma construção de neurônios que geram comportamentos, geram pensamentos, geram atitudes num modo automático. Então é preciso desconstruir isso por uma interpretação diferente para reconstruir um novo caminho. Presta atenção, isso não quer dizer que esse caminho ele vai desaparecer por completo. Ele não vai. O que está visto, está visto. Se você viu, por exemplo, um assassinato de alguém, por exemplo, lá na sua infância, não tem como desver o que você viu. Você viu. Agora, tem como tirar a emoção daquilo e jogar, que é uma emoção mais negativa, reinterpretar, transportar-a para um outro lugar com uma emoção positiva. Não é tão simples, mas tem uma metodologia para isso. O DIP faz isso. Tá? Então, tudo na sua vida precisa ser revisto. Então, eu tenho que revisitar aquilo lá atrás. Por que eu tenho que revisitar? Para eu reinterpretar. Então, eu vou ensinar a minha emoção da forma como eu quero que ela entenda aquela situação e ajude a reforçar o meu comportamento de uma forma mais positiva. Tá acompanhando aí? É isso. Então, Deus não sente raiva. Deus sente ira. Qual é a diferença? A raiva, muitas vezes, é um sentimento que você não controla. Você explode, você chuta, você xinga, você briga. Tem gente que mata, né? Sem pensar nas consequências, dominado. A emoção controlou você, dominado pela emoção. E ela vem mesmo, porque é um aprendizado de lá de trás. E você vem replicando no tempo. Deus controla a ira. Ele fala assim, eu sei o que fazer com essa emoção. A ira, a raiva e ira são emoções de ação. Por isso que no Enneagrama, quando a gente fala dos eneatipos instintivos, que são os eneatipos 8, 9 e 1, fala que o que domina é a raiva. Porque é uma emoção muito forte de ação. A pessoa é compelida a agir, tá? De uma forma muito intensa. Só que, quando você transforma ira, você reinterpreta aquela situação, então você direciona para uma ação para uma consequência positiva. Ah, mas Deus matou algumas pessoas no passado. Sim, mas para quê? Para que tivesse no final um fim positivo. Toda ação ela é pensada, ela é controlada para um fim positivo. Essa é a diferença entre raiva e ira. Então, todas as suas emoções, se elas não estão te trazendo resultados positivos, atitudes positivas, elas precisam ser reinterpretadas. Tá? Para quê? Para que você domine as suas emoções. Então a gente reinterpreta para que você domine as suas emoções e aí sim você tem os resultados que você quer na sua vida. Sem esse processo ir lá, revisitar, reinterpretar, treinar um novo comportamento, reforçar esse novo comportamento, nada vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que foi fumante não é um ex-fumante, é um fumante que não fuma mais. Ele só não fuma mais. Mas pergunta para um ex-fumante, para a grande maioria, se foi fácil largar o cigarro. Vou falar o meu caso, não foi. Não foi, foi um processo. Eu tive que me reeducar, ter novo comportamento, novas atitudes, mudar ambientes para que eu parasse de fumar. Aí toda aquela energia da vontade do cigarro, ela é direcionada para um outro lugar. Por quê? Porque eu me reeduquei. Tá? Então, mas não quer dizer que eu não sei fumar. Eu sei, mas agora eu sei controlar todo esse processo. Então fica aqui o convite para que você faça o DIP comigo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, dá um like, curte, compartilha. Olha, conhecer e controlar as suas emoções pode resolver muita coisa em todos os âmbitos da sua vida. Tá bom? Então, faça o convite, vem comigo fazer o DIP. Um grande abraço e até o próximo vídeo.